seja a voz de Deus falando ao seu coração. Eu gostaria de que colocassem ali em Neemias, capítulo 2, versículo 17 e o versículo 2, 17 a 28. A 20, aliás. 17 a 20. Por favor. Então lhes disse: bem, vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém. Vamos falar junto? E reedifiquemos os muros de Jerusalém. E não estejamos mais em opróbrio. Versículo 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável. Vamos repetir? A mão do meu Deus me fora favorável. Como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que vindo Sambalate, o Omonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? No versículo 20. Então lhes respondi e disse, vamos lá? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Repitam. O Deus do céu. Ah, vocês estão falando sem fé, gente. Vamos falar com fé. Vamos. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. O Deus do céu, Ele tem nos feito prosperar. Aleluia. E nós, seus servos, fizeram o quê? Nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ele está dizendo que os inimigos não têm parte. Não tem memória, não serão lembrados. Só serão lembrados aqueles que fazem a obra do Senhor e crê na obra do Senhor. Crê que o Senhor vai fazer milagres aqui nesta noite? Você crê que o Senhor Jesus está aqui nesta noite? Pode sentar. Irmãos, eu senti a presença do Senhor. Ontem nós estivemos lá no bairro da Amizade, né? Pastor Joel, pastora Armanda. E nós sentimos a presença do Senhor na hora que nós entramos ali. Nós sentimos a bênção do Senhor naquele lugar. E não parava no meu coração a emoção do céu, a glória de Deus naquele lugar. E hoje aqui não é diferente. A glória de Deus está aqui, irmãos. A glória de Deus está sobre a sua vida. A glória de Deus está sobre a minha vida. Como o hino cantou ali, é descendo que nós conseguimos subir pela glória de Deus. É quando nós nos sentimos lá embaixo. É quando o Senhor te levanta. É quando Neemias sai daquele lugar. Neemias estava num lugar muito bom, né? Ele tinha de tudo ali, ele estava diante do rei, servindo o rei, ele estava bem acomodado. Você está bem acomodado? Neemias estava bem acomodado ali. Mas quando ele fica sabendo o que está acontecendo com os remanescentes de Israel, ele se incomoda. Ele sai da sua acomodação. Ele começa a prestar atenção e a sentir aquilo que os seus irmãos estavam sentindo. Era empatia que ele estava sentindo dos seus irmãos. E ele começa a chorar. Olha, vocês estão estudando o livro de Neemias. Eu me lembrei, na hora que eu estava estudando também,
Há um tempo atrás, a nossa lição da escola dominical foi toda sobre Neemias. Vocês lembram disso? Nós estudamos. E cada vez que a gente estuda, a gente acha alguma coisa para encaixar na nossa vida. É só começar a estudar. Eu amo estudar. Eu não paro de estudar, irmãos. Eu estou sempre estudando. Alguém fala alguma coisa, eu não sei, eu corro para pesquisar. Minha mãe dizia que eu ia ficar velhinha estudando, e eu estou estudando ainda, sabe? Eu fico pesquisando. Eu aprendi a pesquisar. Então, se alguém fala algo que eu não conheço, que eu não ouvi, eu vou lá, eu pesquiso, eu busco. E é assim que o Senhor quer. Que estejamos sempre de pé. Eu coloquei aqui, levante-se como tema de hoje. Levante-se e recomece. Deus não chama ninguém que está prostrado, deitado, acomodado. Deus chama aquele e ele diz, levanta-se. Não é assim? Ele chamou Ezequiel? Né? Levanta, põe-te de pé e eu falarei contigo. Então, ele não quer você, a não ser que esteja prostrado diante do Senhor. Não é? Mas deitado, acomodado, e Jeremias não se acomodou. Ele saiu para fazer a obra que o Senhor tinha chamado. Eu sei que reconstruir é difícil. Precisa ver as bases. Nós temos aqui o irmão João, né, irmão João? Quando nós fomos lá para fazer a nossa casa em cima aquele espaço que já tinha construído, o que aconteceu? O irmão João foi lá, não foi? E vocês foram verificar com o engenheiro foi lá para verificar como é que estava a base e se podia construir em cima. Reconstruir não é fácil, é partir do zero. E Neemias agora tinha que reconstruir. E para a reconstrução, nós precisamos de passar por algumas etapas. Algumas etapas. E a primeira etapa que eu queria mostrar para vocês é encarar a realidade. Neemias vai para Jerusalém. Chega lá, ele cansado da sua jornada, a Bíblia, ele mesmo diz, né, que ele escreve, né? Fiquei por 3 dias. Fazendo o quê? Descansando. Ele descansou, porque a jornada foi grande. Porque naquela época, né, não tinha avião, naquela época não tinha carro veloz, né, não podia ir de moto. Ele foi naquelas carruagens mesmo, a cavalo, com animal. Eu imagino isso, tá? Porque não existia carro, nem avião. Ele chegou cansado. E ele ficou por 3 dias descansando naquela cidade. E acontece que depois dos 3 dias, ele em silêncio, irmãos. Uma coisa que me chama a atenção. Neemias, nesses 3 dias que ele está descansando, ele fica em silêncio. Ele não fala para ninguém o propósito que Deus tinha colocado em seu coração. Olha como que nós aprendemos com a palavra. Às vezes Deus bota um propósito e a gente sai espalhando antes, né? E aí o inimigo escuta e atrapalha a obra que o Senhor quer fazer na tua vida. Presta atenção. O propósito ali era ele ficar calado. Vamos aprender com Neemias. E ele levanta-se depois dos 3 dias. E diz no versículo 12 assim, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Ele não chamou muitas pessoas. Eu e poucos homens comigo. Mas ele não falou para eles o que ia fazer. Ele simplesmente chamou. Ele foi contemplar. Ele saiu de dentro daquele problema que estava. Ele, para fazer a obra, ele precisava contemplar o que precisava ser feito. Você tem saído do seu problema para saber o que você precisa fazer? Você precisa contemplar. Está com problema na sua família? Primeiro você tem que ver a realidade dos fatos. O que está acontecendo? Sair,
contemplar. Neemias foi ver qual era a realidade do problema, qual era a realidade daquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. E ele sai, e ele diz assim: e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E ele contempla, e ele vê os muros fendidos. Ele vê as portas queimadas. Ele sai de ponto em ponto, ele vê todos os pontos e ele anota. E depois ele chama e fala assim, olha, no versículo, vem, aqui ó, no versículo, então respondi e disse, o que vamos, levantemos e edifiquemos. 2,17, levantemos e edifiquemos. Aí ele fala, aí ele se declara, o que ele foi fazer ali? Vamos edificar essas ruínas que estão aqui. Irmãos, é como se eu estivesse vendo, irmãos, lendo a leitura, é como se eu estivesse vendo aqueles muros caídos. E agora você medita, como está a sua família? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Comece a olhar a realidade de cada um dentro do seu lar. O Senhor hoje está dizendo para você, reedifique a sua casa. Se coloque de pé diante da palavra do Senhor. E o Senhor está determinando isso. E essa etapa é você encarar a realidade. Muitas pessoas não querem encarar a realidade. E quando você encara, o que acontece? A luz acende. Às vezes as pessoas, o médico vai ao médico, o médico passa um exame. Eu vou fazer o exame? Para quê? Vai dar alguma coisa? Hein? Olha, o exame não dá nada. O exame não vai dar nada. Porque a doença já existe. Se você vai lá, só vai ser a luz que vai clarear para você procurar o tratamento. É a luz que vai chegar. Interessante que a gente escuta muito um ditado que diz, quanto mais oro, mais assombração aparece. Assombrações dos seus problemas estão lá. É porque você orando, a luz acende, a luz clareia e mostra todas as coisas que estão ali, os lixos que estão ali. Se você entrar na sua casa escura, você não vai ver, você vai tropeçar. Mas a partir do momento que você acende a luz, a realidade aparece. A cadeira que está no meio do caminho. A mesa que ficou fora do lugar. E você começa a enxergar dentro da sua família onde está o problema para ser resolvido, para ser reconstruído, para ser reparado. O Senhor nesta noite está dizendo para você, acenda a luz. Acenda a luz do Espírito Santo na sua vida. Acenda a luz do Espírito Santo na sua família. É através de você. É através de você. Mas quem sou eu? É você que o Senhor chamou para acender a luz. É o Senhor quem chamou você para trazer a sua família para os pés do Senhor. É você. Sou eu. É a responsabilidade que o Senhor tem colocado nas suas mãos, mulheres. É o Senhor que tem colocado responsabilidade nas suas mãos, homens. Crianças, Deus também põe responsabilidade nas suas mãos. Você crê nisso, crianças? É a mesma responsabilidade que o Senhor colocou. A criança, então, observa muito mais do que os adultos. As crianças têm uma visão muito maior do que a nossa. Outro dia nós estávamos em Niterói e a gente pensa que às vezes o João Pedro não está prestando atenção. E ele virou e falou assim, mamãe, vamos na casa da tia Gracinha? A gente estava entrando ali na Desembargador. Aí a Alice falou assim, mas tia Gracinha está em Niterói. Ele olhou para o pai dele. Mas nós não estamos em Niterói?
Aí ele, não, eu quero dizer que a sua tia não está em casa, ela está lá no centro de Niterói, porque ela não está na casa dela. Ah, tá, presta atenção. Ele sabia que ele estava em Niterói. A criança presta atenção, irmãos. A criança também é luz na sua casa. A criança também ajuda os pais a observarem as coisas. Nós somos luz. E a luz mostra o que já existe. Sabe? Aquilo que a gente pensa que ninguém está vendo, o Senhor está vendo. O lixão que está dentro da sua casa, a luz quando chega, destrói, tira tudo, porque você começa a orar. Espírito Santo, expulsa todos os espíritos malignos que estão dentro da minha casa. Senhor, expulsa. Quantas vezes, irmãos, eu levanto e eu oro. Quando eu sinto que tem alguma coisa, que João Pedro não dorme, nem deixa a gente dormir. Quantas madrugadas eu já levantei e já clamei ao Senhor e expulsei em nome de Jesus. É um espírito perturbador que entra no nosso lar, mas precisamos acender a luz do Espírito Santo de Deus. Neemias subiu, contemplou a realidade, o que eles tinham que fazer. Agora Neemias precisa para a reconstrução, ele precisa de resistência. Ah, irmãos, o inimigo vem e quer te derrubar de tudo quanto é jeito. Ele zomba de você. Mas quando ele vai zombar, você tem que expulsar. Você tem que clamar o nome de Jesus. Você tem que dizer que a sua casa, a sua família é protegida pelo sangue de Jesus. Que você passa todos os dias orando, Senhor, asperge o teu sangue nos umbrais, nas portas, nas janelas da minha casa, para que o inimigo não venha cirandar. Nós precisamos de resistência. Neemias resistiu a Sambalate. Neemias resistiu, é tanto que quando eles estavam lá na obra, trabalhando, fazendo, e aí Sambalate fala, vamos derrubar ele. Chama ele aqui, manda a carta, e ele recebe a carta e fala assim, avisa para ele que eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, eu não posso atender. Ele queria atrapalhar a obra de Neemias. O inimigo quer atrapalhar a obra que você está fazendo dentro da sua casa. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para repreender todas as obras de Satanás que quer atrapalhar a vida espiritual dos nossos jovens, das nossas crianças, das nossas famílias. Há poder no sangue de Jesus. Você pode clamar pelo sangue de Jesus? Você crê que o Espírito Santo de Deus está entrando na sua família agora, na sua casa agora, e repreendendo todas as hostes malignas que estão tentando abalar a tua família, abalar o teu casamento. Resistência, irmãos. Resistência na oração. Não cesse de orar. Ore, ore sem cessar. Porque o nosso Deus é poderoso. Para Ele não há barreiras. Para Deus não há impossível. Ontem nós estávamos falando sobre Ana. Para Deus não há impossível. Gere a tua bênção e espere que o Senhor vai trazer nas tuas mãos. Mas faça a tua parte, ore, fale com o Senhor. Agora Neemias sofre julgamentos na sua intenção. O que é isso? O que vocês estão fazendo? E chega o tempo de reconstruir esta muralha. A intenção, o que é isto? O que é isto? Que fazem esses fracos judeus? Eles julgam e dizem assim, como que vocês vão ter a viabilidade para fazer isso? Não é possível, desista. E aí Neemias diz, vamos perseverar
Não desista. Enquanto o inimigo vinha e falava que não podia, que não ia conseguir, Neemias, usado por Deus, falava: vamos construir, vamos reconstruir. A obra está andando. Irmãos, a obra aqui em Monte Betel está andando. Está frutificando. Vocês veem aí como que Deus tem abençoado esse trabalho. São 25. 31, a idade do Mateus. Não, a idade do Mateus não. 31 foi o ano que eu casei. 31 anos, irmãos, que o Senhor tem prosperado. Aleluia. O Senhor tem. Quantas vezes disseram para o pastor Oséias que não seria possível? Mas logo nesse lugar, pastor Oséias, que o senhor vai fazer um trabalho? Não é? Quando começou lá na manjedoura. Mas pastor Zé, nessa manjedoura tão pequenininha, eu fui lá. E olha o que o Senhor fez. Ele prosperou o trabalho. Aleluia. E a capacidade, agora eles chamam eles de fracos. Como que vocês vão construir debaixo de tanto entulho? Né, irmão João, quem trabalha com obra, né? Tantos entulhos, tantas coisas caídas, mas o Senhor falou assim para Neemias: vai, faz. Não olhe para as críticas. Siga em frente. Hoje o Senhor está dizendo para você: não olhe para os julgamentos. Quem pode te julgar é só o Senhor. Então siga, não olhe para os lados, não olhe para trás. Siga em frente. O Senhor tem te colocado na frente da obra para você seguir. Não olhe para as críticas que estão fazendo de você. Mas você é obreiro do Senhor. Olhe para o Senhor. E agora, quais são essas ferramentas para nós reconstruirmos os nossos muros? É a palavra de Deus. É a bússola. É o fôlego. É o fôlego que nossos filhos, ensinados dentro da palavra, vai conseguir vencer essa sociedade que está aí contaminada. É o fôlego da palavra de Deus que vai fazer nossa família ressurgir das cinzas. É o fôlego da palavra de Deus que vai nos fazer caminhar todos os dias. Queremos que os muros da nossa casa, eles estejam fortes. E para eles serem fortes, temos que estar debaixo da graça de Deus. Temos que estar debaixo da palavra do Senhor. Somente a palavra de Deus, somente através da palavra de Deus, que teremos proteção. Nós acabamos de cantar, né? A família, ela tem que estar debaixo das asas do Onipotente. E agora, irmãos, que eu não poderia deixar de falar, que é uma das armas, são as brechas. Cuidado com as brechas. Mas quais são essas brechas que eu posso deixar? Eu vim pensando em encontrar aquele muro que vocês deixaram aqui no primeiro domingo. Eu falei: vou usar aquele muro ali como minha orientação para falar sobre as brechas. Mas vocês lembram o muro das brechas que estavam aqui? Estava cheio de brecha, não estava? Eu observei isso. Colocaram os tijolos assim, não foi? Cheio de brechas. Mas quem são? Quais são essas brechas que nós podemos deixar? Irmãos, Neemias, no capítulo 4, versículo 7, diz: mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os astoditas, que é a reparação dos muros de Jerusalém, e avante, e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados. A primeira brecha que eu gostaria de mostrar para vocês é a mentira. E nós temos que ter cuidado. Existem pessoas dizendo assim: só mentirinha branca, entre aspas. Porque mentira de qualquer jeito. E quem é o pai da mentira? É o diabo.
Nós vemos lá, e todo tipo de desonestidade, João 8:44. Não existe mentirinha pequena, irmãos. Vou me justificar com a mentirinha pequena. Vou chegar tarde no trabalho, vou resolver um negócio, mas chego lá e eu digo, mentirinha pequena, porque eu peguei um trânsito terrível. Mentiu. Porque não teve trânsito nenhum, o trânsito estava bom. Não é isso? Cuidado com as mentirinhas. Às vezes a esposa chega mais tarde de casa, aí inventa uma mentira para contar para o marido. Ou o marido inventa uma mentirinha pequenininha. Ela nem vai se incomodar. Olha, é brecha que você está deixando. Quando eu estava estudando, na hora que eu fui me arrumar, eu me lembrei de cantar. A gente sempre prega e fala, né, ministra essa palavra nos encontros de casais. É sobre as raposinhas. Sabe? São essas coisinhas pequenininhas que estão lá em Cantares, né? Que a noiva de Salomão vira e fala assim, tirem, né, as raposas e as raposinhas. As mentiras grandes a gente enxerga, são as raposas grandes, dá para perceber de cara. Quando eu era pequenininha, assim, menor do que vocês, sabe? Aquela fase da mentira. E eu acho que eu contei uma mentira para minha mãe uma vez, mas eu apanhei, viu? É que eu gostava de ir para a casa das irmãs, porque as irmãs tinham neném, minha mãe ia ajudar para fazer a canjinha das irmãs. Eu devia ter meus 5 anos. E eu gostava muito de ir com a minha mãe para brincar com as crianças. Não sei se Leia lembra. Irmã Genilda, que tinha muitos filhos, né? Ela teve muitos filhos. E eu queria ir para a casa da irmã Genilda brincar com as crianças. E eu disse para minha mãe assim, irmã Genilda tinha acabado de ter neném. Seria impossível, só na cabeça de uma criança, né? Mãe, irmã Genilda ganhou neném. Ela quer que a senhora vá lá fazer a sopinha dela. Isso eu nunca mais esqueci, porque eu levei uma surra por causa disso. Minha mãe me repreendeu. Por quê? Porque eu menti. E sabe o que aconteceu? De lá para cá, mentira não. Você vê, um absurdo. A irmã tinha acabado de ter neném, como é que ela ia ter outro neném? Só na minha cabeça de bebezinha, de 3 anos, de 4 anos, né? Mas mentira, seja qual for o tamanho dela, Jesus não se agrada, porque não é coisa de Deus. Eu aprendi, sabe? Que não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Ele é o pai da mentira. Então, nós não podemos mentir para os nossos pais, né? Marido, você não pode mentir para a sua esposa. Esposa, você não pode mentir para o seu marido. E vice-versa. Olha só, a mentira, ela absorve a confiança. Tem famílias que elas vivem em tanta mentira, e hoje a gente estava conversando, né, Alício, que é hereditário, passa de pai para filhos. E você encontra com um está mentindo, você percebe que a pessoa está mentindo pelo olhar. E ele continua mentindo. Ele no trabalho, e olha, a mentira faz pessoas perderem o emprego. Mentira faz as pessoas ficarem desacreditadas em todos os lugares. E outra coisa, irmãos, outra brecha que nós não podemos deixar é a ira, a raiva. A raiva e a ira é uma brecha que você tem que fechar. Mas meu sangue esquenta e não tem jeito, eu falo mesmo. Cuidado. A ira pode atrapalhar sua vida, seu casamento, seu trabalho. A ira, a raiva, você não pode deixar. Na hora da raiva, nós ficamos cegos e falamos coisas que não deveríamos falar. Então, irmãos, Deus hoje está mandando você fechar a boca, pensar antes e não irar-se. Olha o que a Bíblia diz. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Então, não alimente a ira. Exerça o autocontrole. Hebreus 12:15. Deixe a ira e abandone o furor.
Salmo 37, 8. São brechas que você tem que acabar com essa raposinha dentro da sua casa. A língua, outra arma terrível. A língua é a brecha maior que a gente pode deixar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O uso da língua é uma brecha que podemos deixar o inimigo entrar dentro da sua casa, é através da língua. Proteja a sua língua. Tiago 1:6 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de frear a sua língua, antes engana o próprio coração, a sua religião é vã. Presta atenção, irmão, quando a gente fala de língua, todo mundo fica quietinho, né? Porque realmente a língua é um chicote, né? A língua, ela traz vida. Provérbios 18:21. Ela é morte, mas ela é vida. Mas ela mata também, mas ela traz a vida também. Tenhamos uma língua para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que a sua língua sirva para levar vida para as pessoas. Que a sua língua seja abençoada por Deus para adorar ao Senhor. Aleluia! E profetize sobre os seus filhos com a língua poderosa. Profetize sobre eles. Use a sua língua para profetizar. E nós vemos que quando nós profetizamos, nós realizamos vida. Hoje foi, né? O hino foi de profecia. Profetize sobre os seus filhos. Profetize sobre sua vida. E, para encerrar, outra brecha que nós devemos fechar é a falta de perdão. Irmãos, nós precisamos perdoar para sermos perdoados. É uma condição que Jesus deixou para nós. Só seremos perdoados se nós perdoarmos. E quantas vezes nós fechamos o nosso coração para o perdão. Mas abra hoje o seu coração para o perdão. Deus está aqui hoje, lavando as... Vamos ficar de pé? Hoje você vai colocar nas mãos do Senhor, para o Senhor fechar todas as brechas da sua vida. Vamos orar ao Senhor e pedir para o Senhor fechar as brechas. Para que o nosso corpo, a nossa língua, seja para engrandecer o nome do Senhor. Pai, olha para cada um que está aqui hoje, Senhor. Estamos com o nosso coração, Senhor Jesus, voltado para Ti, Senhor, derramado em Ti, Senhor. E Tu sabes onde está a brecha, onde precisa ser reconstruído em cada família que se encontra aqui, cada representante de família que está aqui. Entre nos corações nesta noite, Senhor. Restaura a vida espiritual. Restaura, Senhor, a saúde. Restaura, Senhor. Fecha as brechas, Senhor. Ajude, Senhor, as pessoas a fecharem as suas brechas, Senhor. Senhor, eu sei que Tu estás aqui e a Tua palavra tem sido ministrada nos corações. Senhor, que possamos remoer a Tua palavra, Senhor. Que possamos ter, Senhor, a unção, Senhor, do Espírito Santo na nossa vida. E que as nossas brechas sejam fechadas pelo poder do